A discussão do projeto e emendas. Inscrito para discutir, líder do governo, vereador Tico Kuzma, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Vereadores, vereadoras, convidados, pessoal que assiste à sessão nas galerias, sejam bem-vindos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, gostaria de registrar as pessoas que representam o IPUC nessa manhã, que estão acompanhando essa sessão. Adriana Garcia, arquiteta, a Ana Lúcia, também arquiteta, a Maria Cristina Trovão, coordenadora, e também a Silvia Querubim, que é diretora da Secretaria Municipal de Administração, participou da sessão aqui acompanhando a votação do primeiro projeto. A Lei 15.661 de 2020, que dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional mediante os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas do potencial construtivo, cuja revisão, atualização e reestruturação estamos tratando neste projeto. Ela começou a ser discutida em dezembro de 2018 e foi aprovada em junho de 2020. Portanto, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham, houve uma ampla discussão por essa casa, em conjunto com a sociedade, no momento da aprovação desta lei, que o projeto que o Executivo enviou a esta casa propõe a revisão. A atualização que estamos tratando hoje está prevista na Lei 14.771 de 2015, que é a revisão do Plano Diretor de Curitiba, no seu artigo 10, no qual afirma que o sistema de monitoramento e controle tem por objetivo relacionar, estruturar e analisar as informações municipais com a finalidade de correlacionar os princípios, diretrizes e objetivos do Plano Diretor com os resultados alcançados, por exemplo, pela legislação específica de cada assunto. Ainda nos artigos do sistema de monitoramento e controle do plano diretor está o acompanhamento do desempenho alcançado a partir da implantação dos princípios, diretrizes e objetivos previstos. Para tal, o artigo 12 da mesma lei estabelece a competência do IPUC na implantação, desenvolvimento e gerenciamento de mecanismos adequados de controle, medição e acompanhamento de desempenho da execução do plano diretor. Em breve histórico sobre os instrumentos de política urbana a serem utilizados para aquisição do potencial construtivo adicional, convém reportar que o município de Curitiba foi pioneiro nessa área, se antecipando inclusive ao governo federal, quando já nos anos 70 praticou a transferência do direito de construir nos casos em que o terreno era atingido por um novo alinhamento ou também pela necessidade de implantação do sistema viário. E assim o fez, respeitando o direito de propriedade privada, mas garantindo, sobretudo, o prosseguimento dos planos de ocupação urbana sem onerar os cofres públicos. Nesse sentido, o município oferecia ao proprietário a possibilidade de ceder sem ônus as frações de solos atingidas, mantendo o seu potencial edificável original a ser utilizado na porção remanescente do terreno. Esse instrumento também foi amplamente utilizado para a proteção das áreas verdes,
garantindo à cidade uma generosa cobertura de bosques e parques com renome internacional. Na mesma linha, a Lei Municipal 6.337, de 82, sobre a preservação do patrimônio histórico, já mencionava o instrumento urbanístico de transferência de potencial construtivo como ferramenta de gestão. Ressalte-se que, no final dos anos 80, a criatividade do planejamento urbano municipal propôs uma fórmula inovadora para a captação de recursos financeiros para investimentos em programas habitacionais de interesse social, mediante a estratégia de concessão de solo criado, pela qual o proprietário interessado em aumentar o seu potencial edificável nas então zonas residenciais 4, ZR4, entregava uma contrapartida financeira pelo direito de construir acima dos parâmetros básicos estabelecidos na Lei de Zonamento e Uso do Solo. Mais uma vez, registro e agradeço a presença da Adriana Garcia, arquiteta do IPUC, a Ana Lúcia, também arquiteta do IPUC, e a Maria Cristina Trovão, coordenadora do IPUC, que estão acompanhando essa sessão e esclarecendo aos vereadores e vereadoras eventuais dúvidas do projeto. Rodrigo, vê se... Essa estratégia adotada lá atrás permitiu capitalizar a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, a Coab, dando abertura a diversos programas, tais como a implantação do Bairro Novo. Por sua vez, a estratégia da cessão de áreas atingidas por projetos viários trouxe inestimável economia para os investimentos da cidade. Ambas estratégias foram reconhecidas pelo Estatuto da Cidade em 2001, que amparando-se por meio da Lei Complementar Federal, abriu para todo o Brasil a utilização desses institutos urbanísticos inovadores. A Lei 15.661 de 2020 substituiu as leis 9.802 e a 9.803, ambas de 3 de janeiro de 2000, que traziam esses instrumentos. Esses instrumentos vêm funcionando com êxito, reconhecido pela própria indústria imobiliária, que é a principal consumidora. Importante ressaltar aqui, conversamos com os vereadores, com as vereadoras, esse passo importante dado após a aprovação da lei em 2020, dessa lei, a 15.661 de 2020, com recursos que foram destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Antes da lei, aproximadamente 3 milhões por ano eram destinados ao fundo. Após a aprovação da lei, mais que 10 vezes esse valor anualmente tem sido destinados ao fundo. Aproximadamente 30 milhões ao ano, depois da aprovação da lei, são os recursos destinados a esse fundo. É evidente que esses instrumentos funcionam na medida em que exista o dinamismo nessa indústria imobiliária para atender o mercado em todos os segmentos, tanto na segmentação setorial como socioeconômica e territorial. Importante mencionar o Decreto Municipal 380 de 93, que também criou as unidades de interesse especial de preservação, AZU e IEPES, e que também previu a possibilidade de aquisição de cotas de potencial construtivo como ferramenta de gestão para arrecadação de recursos, para financiar a restauração dessas unidades de interesse público, estendendo em seguida seu uso também para a regularização fundiária de assentamentos informais como Terra Santa. Veja-se que a necessidade de arrecadação pontual, extraordinária, para financiar e restaurar essas UIPs, conforme mencionado, também determinou o surgimento de um novo instrumento, especificamente aqui em Curitiba, a aquisição pelo setor imobiliário de cotas de potencial construtivo. Esse instrumento foi renovado para atender uma demanda do Ministério Público em 2009 para a implantação de uma rede de creches e, posteriormente, de outros equipamentos públicos,
o que ampliou a oferta de estratégias de captação de recursos para o financiamento do desenvolvimento urbano, mas também trouxe uma concorrência com os outros dois instrumentos federais que nem sempre eram em benefícios dos cofres municipais. Por isso, a aprovação da legislação em 2020. Importante ressaltar que a Lei 15.661 de 2020, que estamos revisando hoje, modernizou a utilização dos instrumentos urbanísticos existentes para a concessão de potencial construtivo adicional e também essa lei buscou reduzir o máximo possível a concorrência entre eles e abrir o mercado para a livre decisão dos investidores quanto à sua utilização, ao mesmo tempo em que agiliza os procedimentos internos para não onerar em tempo os processos administrativos dessa concessão de potencial construtivo adicional. A proposta apresentada busca mais uma vez reforçar a coerência e a convergência desses estímulos em poucas prioridades, de modo a deixar muito claro onde exatamente é preciso completar a ocupação sustentável da cidade, aproveitando a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos, sempre com a visão de futuro adotada pela revisão do Plano Diretor de 2015. A proposta a ser debatida hoje tem por base manter o foco nas prioridades já comentadas na revisão da Lei de Zonamento e Uso e Ocupação do Solo. Gostaria de passar bem rapidamente um quadro resumo aos vereadores e vereadoras. Próximo. Então, aqui nós estamos tratando da revisão dessa lei 15.661 de 2020, que trata da concessão do potencial construtivo adicional mediante os instrumentos de outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas do potencial construtivo. Importante, novamente, ressaltar que essa lei aprovada em 2020, chegou nesta casa em 2018 e teve uma ampla discussão com a sociedade, com os vereadores, com as vereadoras e com a sociedade também civil representada. O objetivo, então, deste projeto é a revisão, atualização e reestruturação da lei após a experiência na aplicação, como falamos aqui, após um resultado desde a sanção da lei, é importante essa revisão e, baseado na experiência, propor ou retirar alguns benefícios. Foi mantido nessa lei os 3 instrumentos originalmente previstos e suas definições: outorga onerosa do direito de construir, transferência de direito de construir e cota do potencial construtivo. As condições de utilização de cada instrumento e aplicação dos recursos arrecadados também foi mantido. A exigência de aquisição de 50% para outorga onerosa do direito de construir e 50% para a transferência do direito de construir também foi mantida e colocada de forma clara no texto da lei, e também há uma simplificação do texto, há, como eu falei, uma reorganização, ajustes e também detalhamento dos quadros anexos. Há uma revisão na abrangência das zonas onde se aplica o Índice de Prioridade Urbana, o IPU, o índice que foi estabelecido na legislação de 2020. Então, essas zonas em que se aplica esse desconto por esse índice foram reduzidas em virtude desse acompanhamento em função da lei anterior. Onde hoje não precisa-se mais esse incentivo, vou dar um exemplo, na região sul de Curitiba, tínhamos incentivo para construções na própria República Argentina, na própria Avenida Winston Churchill, para construções não habitacionais. Isso foi retirado da lei, mas continua o incentivo para construções habitacionais com redução no valor das cotas a serem compradas.
E também um tratamento específico para os equipamentos públicos de caráter social em parcerias com a Coab. Então, ali foi elencado quais são esses equipamentos baseado na legislação já existente. Então, o próximo, o que foi adequado, atualização do valor das cotas de potencial construtivo será definida periodicamente por meio de estudos elaborados pelo IPUC, Secretaria Municipal de Urbanismo e também Secretaria Municipal de Finanças, com base na dinâmica do mercado imobiliário, indicadores econômicos. Aqui nós tínhamos a formação de um grupo, era um grupo de trabalho que ficava responsável, ou deveria ficar responsável por essa atualização, mas no final era o trabalho feito pela própria Prefeitura, em conjunto pelo IPUC, Secretaria Municipal de Urbanismo e Finanças. Então, decidiu-se deixar esses estudos realmente na mão da Prefeitura e foi criado essa novidade, a proposta da instituição de uma Câmara Técnica junto ao Consitiba. E essa Câmara Técnica, que será formada de acordo com o regulamento do Consitiba, é a que produzirá os relatórios bianuais sobre a aplicação dessa lei. Retirada do artigo 17 da lei, correspondente a 3% na transferência do direito de construir, aqui já explicamos a alguns vereadores, foi retirado do texto da lei, pois nunca, teoricamente, foi pago esses 3%, porque todo aquele que tinha que pagar esse 3% entrava na justiça e a justiça dava ganho de causa ao cidadão. Então, a Prefeitura, através da Procuradoria Jurídica do município, para evitar novas ações nesse caso e dar por encerrado esse assunto, retira esse artigo 17, correspondente aos 3% previsto na lei de 2020. Também houve uma organização das fórmulas para o cálculo exigido para a outorga, também para a transferência e também para o potencial construtivo pelas cotas, e inclusão de um quadro resumo das situações de aplicação de cada instrumento, facilitando a interpretação da lei. Então, o principal, talvez, dessa lei seja essa simplificação, que um profissional saiba ler a lei, ler esses quadros e interpretar, e também a própria Prefeitura, nos seus diversos órgãos, ou a regional, aquele que trabalha numa regional do Pinheirinho, aquele que trabalha numa regional do Boa Vista, saiba entender a lei com mais clareza. Próximo. Acho que tem agora um próximo quadro resumo, só para mostrar o que foi anexado. Tem um próximo. Então, esse é o quadro resumo, que faz parte do anexo também, o quadro 1. Ali ele traz toda a explicação, para a pessoa poder se basear. Eu quero, na primeira coluna, operação. Quero tratar de acréscimo de coeficiente de aproveitamento ou número de pavimentos. Aí ali tem a disposição legal, onde que a pessoa vai encontrar algo sobre isso. Vai encontrar no quadro 2 dessa lei. Aí fala sobre o zonamento, fala sobre o uso, sobre o porte e aquisição. Ou lá o último item, construção, ampliação e regularização. Aí, aonde que está? Está no quadro, no quadro 4º dessa lei, ou na lei 15.551 de 2019, que é a lei do zoneamento. Então, esse é um quadro incluído no projeto e na proposta de nova lei, para facilitar o entendimento. Depois temos os outros quadros, os outros anexos também que fazem parte. Então, muito obrigado pela apresentação ali. A proposta, então, busca mais uma vez reforçar a coerência, a convergência desses estímulos em poucas prioridades, como eu falei aqui. Aí temos ali os eixos que vão ter esses estímulos, essas prioridades, mas, enfim, vereadores e vereadoras, depois temos 6 emendas que apresentamos também ao projeto de lei, de autoria de diversos vereadores. Vamos encaminhar a votação das emendas que visam essa simplificação do projeto de lei também. Então, a proposta busca reforçar essa coerência, convergência dos estímulos em poucas prioridades,
E também esse projeto compatibiliza e organiza a concessão de potencial construtivo adicional, a operação urbanística corriqueira em nossa cidade, por isso solicitamos a aprovação do presente projeto. Temos a partes? Vereador Mauro Inácio. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma, Vossa Excelência, que fez a explanação do projeto. Aqui, cumprimentar a equipe do IPUC que acompanhou todo esse projeto, deu um ensinamento para nós, né, de toda a dinâmica do projeto. Eu quero dizer também, aproveitar esse momento, fazer uma parte, Vossa Excelência citou das emendas, e houve uma discussão também com a PAV, e hoje é o dia da Araucária, e a PAV esteve aqui, representou, falou com alguns vereadores, e o IPUC recebeu na última sexta-feira também um grupo da PAV, representado pela Terezinha Vareschi, pelo Marcelo Santana, Eurico Borges do Reis, o Juliano, e a dona Ana Carme de Oliveira está aqui hoje representando a PAV, e foi feito um ajuste no artigo 21, né, para uma nova redação, para ter uma dubiedade lá, e isso faz parte da emenda. Então, agradecer a equipe do IPUC, do Meio Ambiente, a secretária Marilza, ex-secretária, e também o secretário Jamur, e dizer que acho que essa alteração vem ao encontro do que pregava a PAV, né, no sentido de deixar mais claro aquele artigo. Se é isso, só cumprimentar a todos e vamos à votação. Tem a parte da vereadora Indiara Barbosa. Pois não, vereadora. Obrigada, vereador Tico Kuzma. Nós também avaliamos esse projeto de lei, né, que, pela nossa avaliação, parece corrigir distorções aí que foram criadas, de certa forma, pelo mercado ou pela própria prefeitura, né, em relação à questão do potencial construtivo. Nós recebemos pessoas que seriam impactadas por esse projeto de lei no nosso gabinete. Recebemos também, inclusive, na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que eu faço parte, um grupo de proprietários de imóveis antigos, né, de imóveis que podem ser tombados, enfim, que têm que ser preservados, e eles trouxeram várias preocupações que foram discutidas também na comissão, e porque eles serão afetados por essa lei. Então, como eu disse, né, ela procura corrigir, ser um pouco melhor do que o que existia, então, por isso, nós entendemos que ela é positiva para a cidade, mas a gente tem alguns questionamentos, né? A prefeitura está colocando o IPU, o índice que o senhor comentou, que é um índice para privilegiar a ocupação em compartimentos da cidade. O problema é que parece justamente ser algo que fica somente na mão da prefeitura, né? Então, a nossa preocupação é se isso não vai criar novas distorções no futuro, até porque a lei determina que isso vai ser definido, essa nova forma de cálculo, em decreto, né? Então, como a gente algumas vezes menciona aqui, tem essa flexibilidade do decreto, mas, ao mesmo tempo, fica na mão da prefeitura e da definição que a prefeitura vai fazer. E por isso tem essa preocupação. Além disso, em relação ao artigo 25, é estabelecido que a prefeitura poderá conceder o potencial construtivo para patrimônio ambiental, natural e cultural. E a ideia seria que, para imóveis tombados, que muitas vezes têm um custo a mais de manutenção, eles terem um auxílio de custo a partir deste título de potencial construtivo. Um dos problemas é que ele pode ser concedido somente a cada 15 anos. E fica o questionamento, porque há casos de imóveis que levaram quase 2 décadas para o recebimento da CVCO. Então, como a burocracia que esse tipo de imóvel enfrenta para se regularizar, às vezes demora anos, 10, 20 anos, que é um caso de pessoas que nos relataram, né, esses exemplos, e aí agora mais 15 anos para ter esse auxílio. Então, também fica o questionamento em relação a esse prazo, né, que é só a partir do averbamento que eles poderão receber o título. Aí, de novo, parece uma distorção no mercado imobiliário criado pela própria prefeitura, né? Em relação a essa questão do cálculo, teve muita gente que ganhou dinheiro com isso, mas muita gente que perdeu também nesse processo, né? E o objetivo da lei é corrigir um pouco essa distorção para voltar a ocupar as zonas com maior adensamento, mas eu acho que são pontos para reflexão, e se o senhor puder complementar, eu agradeço. Então, o plano diretor não conseguiu adensar as áreas que se procurava adensar, né, que tem como objetivo, e talvez, a partir dessa lei, se consiga.
Por isso, a gente vê, além disso, outros pontos também que nós consultamos do detalhamento da lei, se vê uma tentativa de simplificar um pouco esse processo também. Então, mais uma vez, por isso, a gente deve votar favorável. Então, também agradeço às pessoas, né, que nos procuraram, que procuraram a própria comissão, a Câmara, para discutir, porque serão impactados por esse processo, por esse projeto, que também, como eu comentei com o vereador Tico, estão relacionados com outro projeto de lei. Também fica essa dúvida, porque não foi tentado votar os dois juntos, porque um está bem próximo do outro, né? Então, se você puder complementar, eu agradeço. Obrigado, vereadora. O outro projeto trata de incentivos, de premiação. Entretanto, acredito que não tramitou ainda em toda a casa. A gente não quer fazer regime de urgência, a gente procura sempre que o projeto venha naturalmente à votação, como é esse caso desse projeto importante, que possa ser discutido nas comissões. Entretanto, vamos sim, refletir as considerações de Vossa Excelência. Agora, importante, um fato que me chama a atenção aqui, o artigo 31, vereadora, da lei atual, já traz o IPU. Então, não é novidade esse índice de desconto para essas áreas, que a Prefeitura vê que é importante um adensamento, como eu falei aqui, a região do Santa Cândida, a região do Pinheirinho, ou os eixos leste e oeste, onde a Prefeitura vê importante esse adensamento. E foi retirado, que nem eu falei, do caso da região sul e também dessa região norte, a questão de incentivo para construções que não são habitacionais, porque nesse período de tempo mostrou-se que já aquilo que estava proposto na lei já teve o seu objetivo. Eu cito um exemplo lá na região do Capão Raso. Eu sei de 3 empreendimentos, 3 prédios comerciais que vão sair, já estão... um deles, inclusive, iniciou em construção, que provavelmente deve ter ganho esse incentivo de construir naquela região um prédio não residencial. E agora foi retirado, talvez, justamente por causa dessa procura, que foi bastante nesse período da lei para os não comerciais, mas manteve-se ainda esse incentivo, esse IPU que está na legislação já existente, esse desconto de 0,30, que dá 30% na compra das cotas, para que esses empreendimentos nessas regiões sejam residenciais e, contudo, nos outros eixos ainda esse incentivo serve para qualquer área, residencial ou não residencial também mantém-se esse incentivo para que as pessoas construam nessas regiões. Então, Vossa Excelência, a outra questão que falou, a lei veio tentar corrigir realmente as distorções e facilitar para o mercado. Agora, lembrando que o interesse, sobretudo, desta lei e de outras leis, é o interesse público. Então, qual é o benefício que nós temos para a cidade de Curitiba com essa legislação? Conversávamos aqui sobre o retorno para o Fundo Municipal de Habitação, depois dessa lei, que multiplicou-se por 10 os recursos que o fundo tinha. No início era cerca de 3 milhões por ano, agora está perto de 30 milhões ou passando de 30 milhões por ano. Então, demonstrou-se que sim, temos um interesse público e o resultado da legislação está acontecendo realmente. Agora, as outras observações que Vossa Excelência fez, podemos conversar também com o pessoal do IPU que está aqui e que possam ser observados na próxima legislação. Senhor presidente, era aí o vereador Rodrigo Braga Reis, uma parte? O vereador Rodrigo Braga Reis solicita a parte. Pois não, vereador. Senhor líder Tico Kuzma, agradeço a oportunidade, senhor presidente, também, que um grupo foi formado aqui em Curitiba para analisar vários projetos de Curitiba, que inclui a ADEME, a ADPI, que é a Associação dos Diretores e Proprietários de Imobiliárias de Curitiba, o CRESE do Paraná, Comissão de Valores Imobiliários, a OAB do Paraná, o Sindimóveis e o Sinduscom. E já foi conversado conosco, inclusive conversado com o presidente Marcelo Fachinello, e a princípio está todo correto o projeto. Então, é só importante deixar claro que foi formado esse grupo para analisar projetos da Prefeitura desse porte, e também eles fizeram o pedido para nós, foi encaminhado, inclusive a Indiara, a vereadora Indiara também os recebeu, que eles querem a questão da divulgação dos dados do ITBI. Então, só para deixar claro que nós fomos procurados, eu atendi esse grupo, o presidente Fachinello também atendeu, e eu agradeço. Só isso, senhor presidente.
foi 30? E a parte do vereador Bruno Pessutti nos 20 segundos que restam. Vereador Bruno, acho que pode encaminhar ou discutir. Então, vereadores e vereadoras, depois vou encaminhar as emendas. Temos uma questão da Coab, que estamos tratando com a oposição, de fazermos uma emenda para o segundo turno, apesar de já estar previsto essa questão no anexo do referido projeto. Então, peço o voto favorável. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrada a discussão do vereador. Não tem mais tempo para outros apartes. Pastor Tato, com a palavra, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Também fiquei bem feliz com a proposição desta emenda assinada por diversos vereadores e que eu também tive a oportunidade de assinar, porque a região central também é objeto de bastante reclamação por parte dos cidadãos que procuram os nossos gabinetes, não apenas o meu, mas de todos os vereadores. Há uma preocupação muito grande de ocupar o centro, de trazer vida para o centro, porque a gente sabe que, com isso, a gente traz desenvolvimento, a gente traz segurança. Então, essa emenda que vai continuar, que pretende continuar esse incentivo para que o centro seja ocupado, é muito importante. A gente recebeu diversas solicitações nesse sentido, de pessoas, empreendedores, enfim, que querem investir no centro, mas que, com o término da vigência desse incentivo para a construção na região central, estavam insatisfeitos. Então, agora, certamente estarão satisfeitos e vão continuar o investimento ali no centro. A gente tem feito diversas ações para fazer com que o centro reviva, para fazer com que o centro volte a ser o que já foi em anos passados, como, por exemplo, uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal por quase unanimidade, exceto a esquerda que votou contra, que foi a lei que flexibilizou o horário do comércio aqui no município de Curitiba. Quando a gente aprovou aquele projeto, a gente citou, nós falamos muito sobre o quanto aquele projeto tinha potencial de trazer vida para o centro, de fazer com que as lojas fiquem abertas até mais tarde, de fazer com que o centro vire, quem sabe, um polo gastronômico, atraindo turistas, trazendo segurança, trazendo emprego, gerando renda. Então, a nossa preocupação com o centro não é de hoje, né? E não é só minha, eu tenho certeza, de diversos vereadores, inclusive de todos os que assinaram essa emenda. Então, eu fico muito feliz também com a proposição dessa emenda, trazendo aí, continuando o incentivo para que o investimento aconteça no centro e para que o centro volte a ser ocupado e volte a ter mais vida. Por isso, presidente, eu encaminho o voto favorável a essa emenda. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Encerrados os encaminhamentos na emenda 035... 00003-2024. Passamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos na emenda substitutiva. Vereadores e vereadoras votando: João das Cinco Irmãos, Leônidas Dias, Noêmia Rocha, Pierre Petruziello e Salles do Fazendinha. Encerrada a votação, 33 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos ao encaminhamento e votação da proposição emenda 035-00-004-2024, emenda substitutiva de autoria de diversos vereadores. Para encaminhar o voto, vereador Mauro Inácio com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, essa é aquela emenda do artigo 21, eu já havia comentado na fala do líder Tico Kuzma, que a PAV procurou vários vereadores e na última sexta-feira, numa reunião no IPUC, capitaneada também pela Secretaria do Meio Ambiente e com o apoio do IPUC e do secretário Jamur, foi feita uma redação só para tirar uma dubiedade lá, lembrando que Curitiba tem 11 RPPNMs e que são exemplos para a cidade e que são uma referência em Curitiba também à proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, pedimos o voto favorável a todos. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Não há outros inscritos para encaminhar o voto na emenda. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos no painel na emenda 035-00-004-2024, emenda substitutiva.
Vereadores e vereadoras votando, João das Cinco Irmãos, Noêmia Rocha, Salles do Fazendinha e vereador Tico Kuzma. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram, resultado, 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, aprovada a emenda.